Se você acompanha a nutricionista Evelyn Lima aqui no Comunidade do Conhecimento ou nas redes sociais, já deve ter ouvido ela falar que é possível comer de tudo e não ganhar peso, não. Que a gente não deve fazer dieta restritiva se a gente não tiver intolerância alimentar. O segredo está na quantidade. E é sobre isso que a gente fala hoje. Bem-vinda, Evelyn. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho isso, né? Até porque eu tenho experimentado algumas coisas assim também. Porque assim, você fala da quantidade certa, o pratinho borboleta, que é como para o pessoal já começar a entender. Isso, eu acabo trazendo muito essa nomenclatura, né, para as minhas pacientes e ele acabou ficando famoso, né? Que é o nosso pratinho borboleta, onde metade do nosso prato é reservado para as hortaliças. Então são as saladas cozidas e as saladas cruas também. Um quarto dele fica para os carboidratos e um quarto para as proteínas. E aí dentro dessa dinâmica, dessa divisão, a gente vai colocar a quantidade que o nosso corpo realmente precisa naquele dia. E entendendo que tem dias que a gente tem mais fome e tem dias que a gente tem menos fome. Acontece, já aconteceu comigo, por exemplo, de ficar com medo de ficar com fome depois. Não, vou comer bastante salada, porque salada pode. Sim, saudável. E aí depois é saudável. E aí eu comia mais um pouco de comida também dentro aí de um padrão alimentar, né? Seria arroz, feijão, uma carne ou uma proteína. Só que daí eu percebia que se eu comia a salada junto com a alimentação, sobrava salada. Né? E aí eu ficava com dó de jogar fora e eu comia essa salada. E salada, apesar de ser bom, também expande o estômago, né? Exatamente. A salada a gente fala que ela tem calorias negativas, porque ela tem principalmente a crua, né? Ela tem tão poucas calorias que o próprio processo de digestão, né, subtrai ali aquela caloria. Só que o que acontece? O excesso dessa salada, ela também vai expandir o nosso estômago. Então, nosso estômago que estava lá com uma capacidade, você comeu a mais para não jogar fora, ou comeu salada porque é salada e pode comer à vontade, o seu estômago vai aumentando de tamanho. E conforme ele aumenta de tamanho, a gente precisa de mais comida para ter mais saciedade. E aí, por exemplo, no dia seguinte, em vez de eu conseguir comer, quer dizer, consigo até comer uma quantidade menor, mas fica com fome, uma fome grande ainda por conta do estômago que aumentou, é isso? Exatamente. O nosso estômago, ele é elástico, então ele tanto aumenta como reduz, né, numa capacidade ali. Então, se eu como muita salada, o meu estômago tende a aumentar. Então, eu tenho necessidade de comer a mais. E pode ser que um dia eu vou comer sem salada. E aí vai ser muito mais calorias, né? Porque daí ele vai precisar de mais... Para a gente sentir a saciedade, daí a gente precisa encher essa capacidade do estômago um pouco mais do que aquele estômago normal, sem comer tanta salada, vamos dizer assim, né? Sem o excesso. Você fala sempre do nível de saciedade, a gente sempre fala muito sobre isso aqui, que é comi, estou satisfeita, mas caberia mais um pouquinho, né? Isso, exatamente. A saciedade é aquele momento em que a fome passou, mas cabe mais um pouquinho. Mas é exatamente esse pouquinho que dá aquela sensação de, opa, foi demais, né? Estou cheia, tem que dar uma ajeitadinha ali na calça, parece que fica voltando. Então, isso é comer até ficar cheio. O ideal é a gente comer até ficar saciado. Legal. O nosso estômago, ele caberia em média quanto de alimento para a gente, de repente, ter uma noção de quantidade quando se olha, assim? Depende muito, né, de cada pessoa, mas vai de 300 ml até 2 litros. E aí, quanto maior, isso, né? E quando a pessoa fica obesa, ela vai aumentando também o estômago, né? Aí o estômago fica bem dilatado. Né? E aí, muitas pessoas começam a cuidar da alimentação, fazer uma reeducação, elas começam a perceber que elas precisam de menos comida. Porque como vai fracionando, o estômago tende a ir reduzindo. Então, é como se fosse uma redução de estômago natural, que o nosso corpo mesmo faz. É isso que eu ia te falar. O ideal não é, por exemplo, assim, sei lá, a pessoa que come, sei lá, uma pratada grande de arroz, feijão, carne, talvez nem salada, no outro dia coma só um pouquinho, né? Aí reduzindo aos poucos, né? Porque essa mudança drástica também vai atrapalhar o metabolismo, né? Vai gerar estresse, vai gerar fome fora de horário. Então não é legal. Então é ir reduzindo aos poucos. O primeiro passo que eu sempre falo é você entender a sua saciedade, que muita gente nunca percebeu. Come até ficar cheio. Por ansiedade, muitas vezes. E muitas vezes até, Elaine, no automático. Tipo, coloca sempre a mesma quantidade de comida. Às vezes um pouco mais, porque quer provar uma coisa diferente ou tá em um lugar diferente. E come tudo que tá no prato para não jogar fora. Né? Então, não tem essa percepção de tipo, eu estou saciada. Eu como tudo que tá no prato. Então, quem tá acostumado a fazer um pratão,
É legal diminuir um pouco e assim gradativamente. Isso. Aí vai entendendo a saciedade e vai reduzindo. Aos poucos, a nossa saciedade vai vindo antes. Aí a gente vai reduzindo gradativamente. E o emagrecimento vai acontecendo, a saúde vai entrando em ordem, as coisas vão ficando mais certas. E assim, dá certo porque você já fez isso com várias pacientes, você tem resultados muito importantes, né? São 14 anos aí trabalhando dessa forma e realmente a gente tem um resultado muito mais satisfatório e muito mais fácil da gente atingir porque é algo que você consegue fazer em qualquer lugar. Né? Você não precisa carregar uma marmita do cardápio com 60 gramas de batata doce, 100 gramas de peito de frango. Não, é você olhar o que tem lá na mesa e escolher, montar o seu pratinho e respeitar a sua saciedade. Dá para fazer em qualquer lugar. E é legal escolher essa variedade de coisas, Sim. né? A gente fala do prato colorido, né? Isso, então quanto mais colorido, mais nutrientes eu tenho. E essa divisão, metade do prato hortaliças, um quarto proteína e um quarto carboidrato, é a proporção, né, nutritiva que o nosso corpo precisa. Uma outra coisa que é muito legal nesse processo é que ninguém fica com a consciência pesada, se sentindo mal, porque de repente comeu, sei lá, um frango com um bacon enroladinho, né? Um pedacinho de frango com Ou macarrão. um macarrão, né? Porque ele entra ali na porção de carboidrato. Então é você escolher o que eu quero comer hoje, quanto eu quero comer de acordo com a minha fome. E é legal também parar para perceber essa fome, né? Que é o que você falou. Vai ter dia que a pessoa vai ter um pouquinho mais de fome, vai ter dia que ela vai ter menos, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente se conectar com o nosso corpo. E isso é através de autoconhecimento, né? Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu me conecto, mais fica fácil entender a minha fome, a minha saciedade, as minhas emoções, as vontades. E daí eu começo a ter um processo de emagrecimento de uma maneira bem mais tranquila do que seguindo uma dieta restritiva e sofrendo por um longo período aí. Com certeza. É muito importante a gente lembrar que a gente está falando do pratinho borboleta, mas não quer dizer que a pessoa tem que comer um pinguinho de cada coisa, né? Porque senão de repente a pessoa pira e fala, ai, não, é bem pouquinho que eu tenho que comer, É igual né? uma borboleta. Não, né? Não, é só uma nomenclatura que a gente dá, mas é daí respeitando a fome de cada um. Porque senão também acaba ficando com fome e aí de repente está ficando doente por conta de não ter ingerido o necessário, Exatamente, né? exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada pela Eu sua que agradeço, participação, viu? Elaine. E quem quiser mais informações também pode entrar no seu Instagram, Pode né? entrar lá. @. Evelyn Lima. Evelyn Lima. Muito obrigada. Obrigada.